em uma estrutura organizacional verticalizada, espera-se que haja, e aí você tem as alternativas. A ideia é a seguinte: verticalização versus horizontalização. Quando a gente usa a expressão verticalizar, a gente está falando do aumento dos níveis hierárquicos. Ou seja, quanto mais verticalizada é a estrutura, maiores são os níveis hierárquicos, né? Mais níveis hierárquicos a gente tem. Beleza? Então, numa estrutura mais vertical, eu tenho maior número de níveis hierárquicos. Logo, numa estrutura menos verticalizada, portanto, horizontalizada, achatada, se há um achatamento nesse processo, quando você reduz a verticalização e começa a caracterizar a horizontalização, quando você horizontaliza, você vai automaticamente reduzindo os níveis hierárquicos. Aí você passa a ter poucos níveis hierárquicos. Estamos falando de uma estrutura organizacional verticalizada. Se nós estamos falando da estrutura organizacional verticalizada, é porque temos muitos níveis hierárquicos e não poucos. Então esqueça a letra C, esqueça a letra D e também esqueça a letra E. Estamos na dúvida entre duas alternativas. Ou é a letra A ou é a letra B. Beleza? Só que aqui a gente também tem algo importante, né, a observar. O que seria esse algo importante a observar? É a chamada amplitude de controle. A amplitude de controle, ela demonstra a quantidade, o número de subordinados que uma figura de hierarquia tem capacidade para gerenciar, para gerir, para supervisionar. Amplitude de controle que, inclusive, é uma característica da organização formal. Se eu falo em organização formal, eu lembro de especialização, divisão do trabalho, hierarquia e também lembro de amplitude administrativa. E eu sei que está lá no seu edital, organização formal e também a informal. Logo, eu trouxe essa questão para a gente resolver, porque muita gente fica com dúvida nesse processo. A ideia é a seguinte: se eu coloco a estrutura achatada, significa dizer que eu tenho poucos níveis hierárquicos. Significa dizer que eu tenho poucos chefes. Se eu tenho poucos chefes, mas a mesma quantidade de subordinados para supervisionar, o que vai acabar acontecendo por consequência? Se eu tenho poucos níveis hierárquicos, eu tenho poucos chefes, então eu vou aumentar a quantidade de subordinados que eu vou ter para gerenciar. Ou seja, eu teria uma amplitude de controle mais alta, certo? Agora, quanto mais eu verticalizo, mais níveis hierárquicos eu construo. Se eu tenho mais níveis hierárquicos construídos, eu tenho a figura de mais chefes. E se eu tenho a figura de mais chefes, de mais figuras de hierarquia, com toda certeza, a gente vai ter uma diluição do número de subordinados que cada um vai supervisionar. Uma coisa é uma empresa só ter um diretor. Outra coisa é ela ter vários diretores. Uma coisa é uma empresa ter diretor, ter gerente e ter supervisor. Outra coisa é ter diretor, ter gerente, ter supervisor, ter coordenador, ter analista. Então a gente começa a perceber que quanto mais verticalizada é a estrutura, eu tenho mais figuras de chefes. Logo, se eu tenho mais chefes trabalhando, eu acabo diluindo a quantidade de subordinados para supervisionar. Então, quanto maior é a relação de hierarquia, menor é a amplitude de controle. Eu passo a ter menos subordinados para gerenciar quando a estrutura ela é muito verticalizada. Então, essa relação de verticalização e amplitude, ela é inversamente proporcional. Quanto mais verticalizada é a estrutura, menor é a amplitude de controle. Quanto menos verticalizada é a estrutura, maior é a amplitude de controle.
Portanto, questão número 15, eu tenho muitos níveis hierárquicos e uma baixa amplitude de controle numa estrutura organizacional verticalizada. Questão 15, o nosso gabarito é a letra B de bola. Beleza? Questãozinha que mesmo que não seja da banca COSEAC, ela é muito importante porque toda hora esse tipo de questão acaba sendo cobrado em prova, tá? Próxima questão, questão número 16. Questão 16, ela aproveita para reforçar a questão número 15. Quanto mais níveis de autoridade há em uma estrutura, significa dizer que se eu tenho mais níveis de autoridade, eu tenho mais níveis hierárquicos. Quanto mais níveis hierárquicos eu construo, mais vertical se torna essa estrutura. Portanto, questão 16, letra A. Lembrando, né? Não custa nada. Quanto mais vertical, menor é a amplitude de controle. Quanto menos vertical, maior é a amplitude de controle. Essas relações elas são inversamente proporcionais. Portanto, 16, gabarito, letra A.